Vamos agora analisar o conjunto dos números complexos e verificar sob que condições nós conseguimos muni-lo de uma estrutura de R espaço vetorial. Então, inicialmente, vamos lembrar que o conjunto dos números complexos é o conjunto dos números que podem se expressar da seguinte forma: A mais IB, onde A e B são números reais. Esse I é aqui o que nós chamamos de raiz imaginária, ou seja, é a raiz de menos 1, ou seja, um número que elevando ao quadrado ele dá menos 1. Tá? Então, basicamente, quando a gente escreve A mais IB, a gente vê isso formalmente como sendo um número que tem uma representação do tipo A mais IB, ou seja, A é um número real, B é um número real e eles estão relacionados pela unidade imaginária. Então você não está dando um sentido, vamos dizer, geométrico ao que é A mais IB. Por exemplo, como se A e B são números reais, você pode representar A e B como pontos da reta e, enfim, pode fazer várias construções geométricas. Mas aqui, nessa definição de número complexo, a gente basicamente entende formalmente que somar A com I mais B define um novo número que eu chamo elemento de um conjunto que eu chamo números complexos. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui vamos dar uma maneira de somar números complexos. Então, a gente vai definir uma soma nesse conjunto cujos elementos formalmente se expressam como A mais IB, onde A e B são números reais. Então, a gente está considerando você considera então um par de números complexos, o IV, e a gente vai definir o que é a soma de U e V. Então vamos dizer que U é um número complexo que é representado como sendo A mais IB, onde A e B são reais, e o V, vamos dizer que ele se expressa como C mais ID, onde C e D são números reais. Então, eu vou definir U mais V como sendo um número complexo que se expressa como sendo, e é aqui que a gente vai dar a definição. Você pega as expressões, considera as expressões de U e V, e na definição da soma, você soma A com C e soma B com D, e essa soma de B com D é o que você passa a multiplicar a unidade imaginária I. Então está aqui estabelecida a definição do que vem a ser a soma de dois números complexos U e V. Agora a gente vai a gente vai definir o que é a multiplicação de um número real por um número complexo. Então, eu estou pensando numa multiplicação de um número real lambda por um número complexo U. Isso, de alguma forma, eu quero que produza um número complexo. Ora, aqui então lambda é um número real e U um número complexo. O que vai ser então lambda U? Eu vou definir lambda U como sendo o número complexo que é representado por lambda vezes A lambda vezes B. Então, eu estou definindo duas operações, né? E eu quero, exatamente em relação a essas duas operações, verificar se nós temos verificado aquelas 8 propriedades de espaço vetorial. Antes da gente prosseguir, eu preciso estabelecer somente mais uma coisa.
Quando é que dois números complexos vão ser iguais? Então, vamos dizer o seguinte. Então, a definição de igualdade de números complexos é estabelecida por essa definição aqui. U e V, dois números complexos, são iguais se somente C, o A é igual a C e B é igual a D. Então, isso aqui é o que estabelece a igualdade entre U e V, dois números complexos. Então, agora, vamos verificar se essas duas operações aqui, soma e multiplicação, munem C com a estrutura de um R espaço vetorial. Então, vamos verificar as propriedades. Temos que verificar a propriedade soma ou adição, né, como a gente desejar chamar. Então, aqui, a gente vai considerar três números complexos, U, V e W. Então, por exemplo, U, A mais IB, V, C mais ID, e o W, E mais IF. Então, vamos aqui analisar a associatividade. Então, a gente vai primeiro considerar U mais V mais W. Então, inicialmente, se a gente usa a definição de soma, nós temos que V mais W, ele é o número complexo que se expressa como sendo C mais E D mais F. E então, se eu agora vou fazer U somado com V mais W, então, mais uma vez, usando a definição, U, ele tem o A aqui como essa primeira parte. Então, eu faço... Isso aqui vai ser A somado com C mais E. E aqui você tem B somado com D mais F. Vou chamar isso aqui de estrela. E agora a gente analisa U mais V mais W. Então, U mais V, você tem A mais C, B mais D. E aí, a gente considera U mais V mais W. Então, a gente tem agora A mais C mais E. E aqui fica B mais D mais F.
Ora, agora o que é que nós observamos? Nós temos que A, B, C, D, E e F são números reais. Assim, satisfazem a seguinte propriedade. Qual a propriedade que eles satisfazem? Ora, A mais C mais E é igual a A mais C mais E. E B mais D mais F é igual a B mais D Ora, então nós observamos o seguinte. De estrela, 2 estrelas e 3 estrelas, nós temos que esses números complexos representados no lado esquerdo são iguais. Por quê? Por causa da igualdade de número complexo estabelecida aqui, nos diz que essa parte aqui, se ela é igual a essa, e essa parte é igual a essa, então esses números complexos são iguais. Ora, mas 3 estabelece exatamente a igualdade entre A mais C mais E e A mais C mais E. E também entre B mais D mais F e B mais D mais F. Logo, nós obtemos então o seguinte. Aqui o espaço está pequeno, mas então eu vou escrever aqui. De estrela, 2 estrelas, 3 estrelas e da igualdade de números complexos, temos o quê? Temos que... Bom, escrever aqui em cima. Temos que U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Ou seja, a propriedade associativa S1 é verificada. Verificando agora a propriedade comutativa. Então, a gente considera um U e um V U e V complexos, então assumimos essa forma aqui. Então, a gente vai fazer U mais V Ora, por definição, U mais V é A mais C mais I B mais D. Consideramos agora V mais U. A V mais U vai ser C mais A. E D mais B. Então, novamente,
a gente observa que A, B, C e D são números reais. Se eles são números reais, a gente tem verificado que A mais C é C mais A e B mais D é D mais B. De novo, de estrela, 2 estrela, 3 estrela. E da igualdade de números complexos, ou seja, 2 números complexos são iguais se, nesse caso, A mais C for igual a C mais A e B mais D igual a D mais B. Mas isso é verificado porque eles são números reais. Então, você conclui que U mais V é V mais U, consequentemente, a propriedade de soma é comutativa, ou seja, S2 é verificada. Consideremos agora a propriedade do elemento neutro aditivo. Aqui, o que faz o papel do elemento nulo, né? A gente define como sendo 0 mais i vezes 0. E aí nós observamos que dado um u do tipo A mais IB, você obtém que U mais 0, por definição de soma, então fica A mais 0 mais I, B mais 0. Ora, mais A mais 0 é A, B mais 0 é B. Ou seja, nós obtivemos que o mais 0 é U. Ou seja, existe o elemento neutro aditivo, ou seja, S3 é verificado. O S4, quarta propriedade da soma, se refere à existência do elemento simétrico. Então, seja um número complexo U seja um número complexo U mais IB. A gente introduz o simétrico de U como sendo o elemento que tem por representação menos A mais I vezes menos B. Então, se a gente soma U com menos U, por definição nós temos A mais menos A mais I, B mais menos B. Ora, mas em R, A somado com menos A dá 0, B somado com menos B dá 0, ou seja, isso aqui é o elemento nulo em C. Logo, qual é a conclusão que chegamos? Que existe o simétrico de U, que é o menos U, definido como menos A mais I vezes menos B. Ou seja, S4 é verificado. Consideremos agora as propriedades referentes à multiplicação por escalar. No caso, multiplicação por um número real e um número complexo. Consideremos, então,
dois números reais e U, um número complexo. Então, a gente vai considerar ora, aqui por definição de produto, então a gente tem alfa, beta vezes A mais I, alfa, beta vezes B. E vamos considerar essa outra multiplicação aqui. Inicialmente, beta U é beta A mais I beta B. E aí, considerando alfa vezes beta U, então a gente tem alfa mais I E aí nós observamos o seguinte. Alfa, beta, AB pertence aos reais. Assim, sendo números reais, você verifica que alfa, beta vezes A é alfa, beta A. E alfa, beta vezes B é alfa, beta B. Ou seja, em R, você tem essas igualdades estabelecidas. Logo, o que você obtém? Que alfa vezes beta A aqui é igual a esse termo que está aqui. E alfa beta B também é igual a essa identificação que está aqui. Logo, da igualdade você vai chegar à seguinte conclusão, que alfa, beta, U é alfa vezes beta U, ou seja, a propriedade M1 é verificada. Consideremos agora o número 1 como elemento do complexo, né? Ou seja, o 1 é 1 mais 0i.
Equivalente a gente simplesmente deixar como 1, né? Pelas operações de multiplicação, isso aqui é como se fosse multiplicando somente a parte que tiver em R. O que a gente tem aqui nesse exemplo, então? Se você considera então, seja U, A mais IB. Então, o que é que você tem? 1 vezes U. Então, basicamente é o número 1, né? Então, você tem 1 vezes A mais... Na verdade, aqui está até errado o enunciado. Deixa eu corrigir aqui. Que eu não estou fazendo os complexos, né? Então... Estava errado isso aqui, porque eu estou fazendo a caracterização de C como R espaço vetorial. Então, esse 1 é o elemento do corpo, que é o R, certo? Então, seja 1 pertencente a R e seja U, A mais IB. Então, 1 vezes U, por definição, é 1 vezes A mais I, 1 vezes B. No caso, a gente vai obter a seguinte expressão. Ora, 1 vezes A é A, 1 vezes B é B. Ou seja, 1 vezes U é U. Então, a gente está verificando... na verdade, essa aqui é a propriedade M2, tá? Então, a propriedade M2 é verificada. Agora, a M3. A gente pega um lambda real e 2 complexos. Então, a gente quer testar primeiro essa expressão. Ora, U mais V, nesse exemplo, por definição é A mais C I vezes B mais D. Logo, lambda vezes U mais V vai ser lambda A mais C mais I lambda B mais D. E agora a gente testa lambda U, lambda V. Ora, lambda U vai ser lambda A mais I lambda B. Lambda V vai ser lambda C mais I lambda D. E então, podemos associar a lambda U mais lambda V, o número complexo que é representado por lambda A mais lambda C mais I, lambda B mais lambda D. Isso aqui 2 estrela e aqui estrela. E aqui novamente, né, a gente aquela velha associação que a gente já fez, que é a seguinte.
Então, prosseguindo aqui em cima, continuando aqui, nós vemos o seguinte. Nós sabemos que lambda A, B, C e D são números reais. Assim, eles satisfazem a seguinte propriedade. Lambda vezes A mais C é lambda A mais lambda B. Na verdade, aqui C. E lambda B mais D é lambda B mais lambda D. Então, novamente, de estrela, 2 estrela, 3 estrela. E da igualdade entre números complexos, nós obtemos que lambda U mais V é lambda U mais lambda V. Com isso, a gente obtém que M3 é verificado. Ou seja, a propriedade, uma das propriedades ali de distributividade, vamos dizer assim, entre números complexos, ela está sendo obedecida. Então, para verificar a última propriedade, a gente considera dois números reais e um número complexo, vamos dizer A mais IB. Então, a gente vai considerar aqui alfa mais beta U e vamos desenvolver isso aqui. Ora, alfa mais beta vezes U é basicamente alfa mais beta vezes A mais I, alfa mais beta vezes B. E alfa U mais beta V, vamos ver o que isso aqui nos dá. Aqui é alfa U mais beta U. Aqui eu errei. Aqui fica beta A mais I, beta B. Que aqui é U, certo? Então, aqui somando, alfa U mais beta U vai ser o número representado por alfa A mais beta A mais I, alfa B mais beta B. Então, novamente, mas alfa, beta, AB são números reais. Logo, verifica as seguintes propriedades.
Então, alfa mais beta vezes A é alfa A mais beta A. Então, ó, estamos obtendo essa igualdade aqui desses dois termos. Assim como alfa mais beta vezes B é alfa vezes B mais beta vezes B. E, finalmente, né, a mesma conclusão de sempre. De estrela, 2 estrela, 3 estrela. E da igualdade entre números complexos, nós obtivemos que então, dessa igualdade entre números complexos, a gente obtém que alfa mais beta vezes U é alfa U mais beta U. E com isso, a propriedade M4, né, continuando então, M4 é verificada. Bom, temos então verificadas as propriedades de soma e de produto. Logo, o que a gente conclui é que C é um R espaço vetorial. Ou seja, com essa soma de números complexos e multiplicação de um número real por um número complexo, você consegue verificar que C satisfaz aquelas 8 propriedades que caracterizam, então, nesse caso, como sendo um R espaço vetorial.